graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Romance romântico. Origens. Os romances de autores românticos europeus como Victor Hugo, Alexandre Dumas e Walter Scott, entre outros, tornaram-se populares pela sua publicação em jornais, depois de 1830, criando no público o gosto por um gênero ainda desconhecido no Brasil. Tanto na Europa quanto nas traduções brasileiras, essas narrativas eram primeiramente publicadas na imprensa, na forma de capítulos diários ou semanais, aumentando de maneira extraordinária a tiragem dos periódicos. Os leitores não escondiam seu entusiasmo com as peripécias do enredo, seduzidos pela sucessão de acontecimentos vertiginosos, pelas emoções incontroláveis, pela linguagem acessível e pela ausência de qualquer abstração intelectual. Tais romances receberam o nome de folhetins. Ao escrever um folhetim, o artista submetia-se às exigências do público leitor e dos diretores de jornais. O francês Eugène Sue chegou a ressuscitar um personagem porque os leitores não haviam se conformado com a sua morte. Ou seja, o que determinava o desenvolvimento e o desfecho de uma narrativa era o gosto popular. Dessa forma, ao criar um folhetim, o escritor se sujeitava aos valores culturais e ideológicos do público, que desejava histórias melodramáticas e alienadas da realidade. Por razões econômicas, quase todos os ficcionistas do período passaram a produzir primeiro para a imprensa. Mesmo alguns dos maiores novelistas do século XIX, como Dostoiévski e Machado de Assis, se viram compelidos a lançar suas obras em fascículos. Todavia, eles não aceitavam a concepção folhetinesca da narrativa, mantendo sua independência estética. Outros, mais interessados na venda e na popularidade, subordinavam seus textos à estrutura típica do folhetim, constituída da seguinte forma: iniciava com harmonia, felicidade, ordem social burguesa. Mais à frente, desarmonia, o conflito, a desordem, a crise da sociedade burguesa. E, ao fim, a chamada harmonia final, destruição dos conflitos, reordenação definitiva da sociedade burguesa com o triunfo de seus valores. Com o tempo, os ficcionistas passaram a utilizar uma série de truques narrativos, repetidos à exaustão. Exemplo disso são os conflitos mais óbvios e recorrentes, vividos pelos protagonistas, e suas soluções quase sempre são idênticas. A falta de dinheiro. O pobre casa com a rica e vice-versa, movido apenas pelo amor, ou um deles recebe grande herança de parente desconhecido. A ausência de identidade. Surgem amuletos, retratos, objetos ou sinais físicos que provam o que se deseja provar, geralmente a origem nobre ou burguesa de um plebeu. A inexistência de testemunhos. Irrompem personagens, muitas vezes advindos das sombras, que ouvem conversações secretas ou recebem confissões proibidas e que então confirmam uma identidade perdida ou inculpam alguém de um crime cometido. Regra geral, no último capítulo, após intensos tormentos, maldade e desolação, os obstáculos são removidos e o amor vence. Em vários romances, contudo, a ordem social é mais forte que a paixão, de modo que os amantes acabam destruídos pelas conveniências e pelos preconceitos. De qualquer maneira, o final de um folhetim tem sempre um caráter apoteótico e desmedido, seja na felicidade, seja na dor. Surgimento no Brasil.
O sucesso do folhetim europeu em jornais brasileiros foi resultado da emergência de um novo público leitor, composto basicamente por estudantes e mulheres. Era um público urbano, mas não raro procedente do campo, em geral, filhos e esposas de senhores rurais que haviam se estabelecido na corte depois da independência. As mensagens sentimentais e libertadoras dos folhetins se adequaram perfeitamente às necessidades deste público asfixiado pelas regras intolerantes de uma sociedade economicamente agrária e culturalmente arcaica. Ademais, isso estimulou o aparecimento de adaptações vulgares dos relatos românticos, feitas por escritores de segunda categoria. Teixeira e Souza, em 1843, publicou O Filho do Pescador, tornando-se o pioneiro desse subgênero. No entanto, em 1844, veio à luz A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Pelo enredo melhor articulado, pelo registro do ambiente carioca e pela sutil harmonização entre amor juvenil e preceitos conservadores, essa narrativa ultrapassava a dimensão de simples cópia dos folhetins europeus. Sob certos aspectos, estava nascendo o romance brasileiro. Joaquim Manuel de Macedo nasceu em 1820 e morreu em 1882. Suas obras-primas são A Moreninha, O Moço Loiro, Memórias do Sobrinho de Meu Tio e A Luneta Mágica. A importância de Joaquim Manuel de Macedo resulta de uma percepção do próprio escritor. O público leitor nacional, centralizado na capital federal e devorador de folhetins europeus, estava disposto a aceitar um romance adaptado a cenários brasileiros, desde que fosse conservado o modelo de enredo das narrativas inglesas e francesas. Além disso, o escritor deu-se conta de que precisava vencer a barreira moral, imposta pela estrutura patriarcalista, que não via com bons olhos a explosão de sentimentos naquelas histórias que afirmavam o direito da paixão sobre a obediência e a hierarquia social. A adaptação que Macedo fez, portanto, era uma necessidade, podendo ser assim resumida: romance brasileiro, equação do romance romântico europeu, mais cenários brasileiros, mais valores patriarcais. O produto desse esforço foram relatos desprovidos de grande valor artístico, que, entretanto, possibilitavam ao leitor várias identificações. Tropeçava-se a todo instante em ruas, praças, praias e outras paisagens conhecidas. Aqui e ali, sob algum disfarce, topava-se com uma figura típica da sociedade carioca. Um nome era lembrado, um costume coletivo, evidenciado, de tal forma que a alegria do reconhecimento tornava-se contínua, como se atualmente alguém descobrisse o seu mundo e a si próprio em um filme ou em uma telenovela. A adequação moral. Outro fator de identificação resulta do processo de abrandamento do folhetim europeu. Embora o tema predileto de Macedo fosse o amor, as aventuras sentimentais que imaginou não possuíam nem a violência nem o velado amoralismo das histórias dos romances europeus de então. Afinal, o Brasil era um país em que a burguesia não tinha expressão, em que a ideologia patriarcal dominava completamente os espíritos. Afetos sim, mas afetos mantidos nos limites do decoro, para não ferir os leitores, nem com a tragédia, nem com a revolta, mais açúcar do que sangue. Em vez de paixões avassaladoras, respeitáveis namoros que,
passando pelo noivado, terminam, obviamente, no casamento. Não é à toa que na obra de Macedo, os impulsos íntimos dos enamorados sempre se enquadram nas normas da família patriarcal. Nada de grandes arrebatamentos, nada de protestos, nada de desrespeito. O universo pré-capitalista brasileiro ainda não podia conviver com a liberdade sentimental. Até os vilões sabem adaptar-se às conveniências sociais. Como disse um crítico, só praticam a vilania na medida em que o enredo assim o exige. Quer dizer, o mundo narrativo de Macedo não tem abismos. Por isso, não se deve buscar no simpático Dr. Macedinho, assim o chamavam, reflexões maduras ou conflitos comovedores. Tudo nele é relativamente raso, satisfaz-se com o que vê e vê apenas as aparências. Como colecionador de aparências, é um cronista razoável dos hábitos, da moda, dos tiques e, em um certo sentido, da mediocridade das classes altas e médias urbanas, retratadas sob uma ótica bastante ingênua. A importância histórica. O crítico Antônio Cândido diz com ironia que Macedo parece ceder a um irresistível impulso de tagarelice. Tagarelice comprovada pela quantidade de sua produção. Em pouco mais de 30 anos de carreira, escreveu 18 romances, 15 peças de teatro, 2 livros de poemas e 7 volumes de variedades. Mesmo assim, forneceu as bases para a criação do romance brasileiro. Ao focalizar os costumes patriarcais, inventariou as dificuldades e os fuxicos próprios dos afetos juvenis, invariavelmente centrados no namoro e na promessa de casamento. E acabou mostrando, sem teor crítico, a limitação da vida urbana brasileira da época. Sobretudo, sua importância na história literária brasileira advém do fato de conquistar os leitores para uma ficção com temas e cenários locais, abrindo caminho a escritores mais significativos em termos artísticos. A Moreninha é, até hoje, a sua obra mais conhecida. Apesar da superficialidade da trama, há no texto um tom alegre e descompromissado que ainda diverte. Viva a mulherada de Paquetá! Romance de Joaquim Manuel de Macedo, a Lauper Filmes, em um grande esforço de produção, traz ao público brasileiro a figura saborosamente romântica da adolescente de todos os tempos, inquieta, desafiante e eternamente à espera do amor. Eu hei de amar. A Moreninha. Sinta-se à vontade, Sr. Fabrício. Aqui está seu chá, Sr. Augusto. Queimou a xícara, doutor Augusto. Isso aí é Carraspane das Braba. Seu malcriado. Minha Paula nunca teve vício de beber. Mas que maldade. Eu assim tão aflita ainda vi gente levantar calúnia sobre a coitada. Estou vingada e bem vingada. Não. Já não há mais futuro para mim. Eu vou abandonar tudo. Esta ilha, os estudos, este país. Eu quero sumir. Adeus, Carolina. A Moreninha. Toda a pureza e a ternura do primeiro amor revividas numa comédia musical enternecedora. Quem amar não sabe, foge da paixão, perde a vida inteira, morre em solidão. O desejo de liberdade dos escravos à espera da almejada alforria. Os requebros e dengues das meninas casadoras. A alegria irreverente dos jovens estudantes da época sempre em busca do cobiçado dote. Na reconstituição dos ambientes da corte imperial, o cinema redescobre a graça maliciosa e o charme imperecível de A Moreninha. Ele tem outra
outra Paula. Ele tem outra bela mestra. Quer que lhe prescreva um tratamento adequado? Menino, tome meu conselho. Procure outro ofício. O senhor não nasceu para médico. Talvez não tenha mesmo nascido para médico, mas tenho certeza de que nasci para me divertir. Vou ver se ainda encontro alguma menina para dançar. Com licença. Ai. Oi, cuidado com os hemorroidas. A Moreninha, um elenco de primeira grandeza. Num filme divertido para as crianças, comovente para os adultos e inesquecível para os jovens. A Moreninha. Que saudade vai dar dessa história de amor paquetá, das meninas aqui paquetá. Você vai se lembrar. A Moreninha. O estudante Felipe convida seu amigo e também estudante Augusto para um fim de semana em sua casa na ilha de Reticências, no Rio de Janeiro. Augusto é famoso pela inconstância em relação a namoradas. Felipe aposta que dessa vez ele se apaixonará por uma de suas primas. Na ilha, Augusto descobre a adolescente Dona Carolina, a Moreninha, irmã de Felipe, que lhe desperta sentimentos contraditórios. Em seguida, defendendo-se da acusação de leviano com as donzelas, explica a Dona Ana, avó da jovem, o motivo de sua volubilidade. Quando tinha 13 anos, estava brincando na praia com uma linda e desconhecida menina. Na ocasião, aparecera um rapazinho dizendo que o pai estava prestes a morrer. As crianças visitam o moribundo e, constatando a pobreza da família, dão-lhe o dinheiro que possuíam. O doente pede um objeto pessoal de cada um. Augusto entrega-lhe o camafeu da gravata e a garota um anel, um breve. Os objetos são embrulhados em pedaços de pano e cozidos por sua esposa. Depois, o moribundo entrega a cada um a joia do outro, dizendo que eles se amariam e no futuro se tornariam marido e mulher. Portanto, o rapaz ficara preso a essa promessa juvenil. O jogo entre o juramento do passado e o amor do presente, pois obviamente Augusto acaba gostando de Carolina, se alterna com brincadeiras marotas, erotismo negaciado, vinganças adolescentes, bilhetes secretos, problemas nos estudos, proibições paternas, etc. Tudo é bastante pueril e inocente, embora se possa perceber nessa ciranda de namoricos um retrato aproximado dos folguedos sentimentais permitidos na época. No fim da narrativa, Carolina entrega a Augusto o pacotinho contendo o camafeu. Era ela a menina da praia. Assim, o namoro pode ser concretizado sem que o estudante quebre a promessa feita 5 anos antes. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada.